Hoje, você vai acompanhar momentos em que a curiosidade leva exploradores a situações de puro aperto, mostrando como cada passo dentro de cavernas estreitas e imprevisíveis pode cobrar um preço alto, como ficará claro nos vídeos que apresentaremos hoje. Esse explorador avançava por uma caverna quando encontrou uma passagem perigosamente estreita. Decidido a continuar, ele se comprimiu pela abertura sufocante e quase acabou preso ali dentro. O registro foi publicado no YouTube em 10 de janeiro de 2022, com o título Sufocado em uma caverna claustrofóbica. O criador do canal Caveman Hikes já compartilhou dezenas de gravações semelhantes, nas quais consegue deixar cavernas após longas e arriscadas investigações subterrâneas. Mas neste caso, a tensão parece muito mais evidente. So far I haven't felt like that squeeze, but I don't know if I'm going to be able to take the light with me, is the problem. If I go Superman style, I can certainly get through, but then my clothes are going to bunch up, and it'll look cool on camera, but very uncomfortable bunching clothes up and backing up at the same time. So one of the nice things about these is you can use your feet for leverage, and you can't see that, but I take my feet and I pinch it up against the ceiling, and then I use that to leverage myself backwards. So I'm leveraging myself through here. And I fit okay. It didn't look like I was gonna, but I'm pretty much... I just have a hard time leveraging myself to move myself over this knuckle. But it's gonna be a little lossy here. Por alguns instantes, ele insiste em avançar cada vez mais fundo, mas chega o momento em que percebe que mal consegue se mover e que está perigosamente perto de ficar totalmente preso. Trying to give you a decent view of what's going on in my little gumdrop's life here. I'll bring you closer. There we go. So it's all about leverage, and I don't know where my feet are here, but I'm working my way through here as I can. I can't turn and see. You see, this is the problem with the clothes bunching up. My knee pad's caught. Ok. Nesse ponto, ele entende que não vale arriscar e inicia uma retirada lenta e cautelosa pelo mesmo trajeto. Por sorte, consegue se livrar da passagem estreita sem sofrer qualquer ferimento. E no fim, fica a lembrança de que, em ambientes assim, a linha entre a curiosidade e o perigo é tênue. E reconhecer o próprio limite pode ser a decisão que garante o retorno para casa. Em janeiro de 2014, um grupo de exploradores de cavernas decidiu enfrentar a Lost John's Cave, localizada em Lancashire, na Inglaterra. Trata-se de uma imensa rede subterrânea que se estende por quase 4.800 metros. A parte mais profunda conhecida dessa formação desce impressionantes 211 metros. A maior parte do grupo já praticava espeleologia há muitos anos e, como ocorre com a maioria dos exploradores, todos confiavam bastante em suas próprias habilidades. Eles também haviam estudado o percurso e preparado o trajeto com antecedência. Mas a realidade da exploração de cavernas é simples. Quando algo dá errado, nenhum nível de planejamento é capaz de garantir segurança total. Mesmo os mais experientes e bem treinados podem acabar presos em situações assustadoras. Exatamente o que aconteceu com um dos integrantes, chamado Bob Johnson. No início, a expedição avançava sem qualquer problema, com todos utilizando o equipamento necessário para seguir de maneira segura. Isso continuou até alcançarem uma área da caverna conhecida como The Tube, o tubo. Era um trecho excepcionalmente estreito, que obrigava os espeleólogos a rastejar de barriga para baixo e, para piorar, encontrava-se parcialmente inundado, dificultando tanto a visibilidade quanto a respiração. As paredes ali ficavam mais justas que em qualquer outra parte da passagem. Ele alcançou o trecho mais estreito daquela passagem traiçoeira, e foi ali que sua sorte chegou ao fim.
totalmente preso da cintura para baixo, e qualquer esforço para se libertar apenas tornava tudo ainda pior. Ficar aprisionado em uma caverna estreita como aquela já é algo extremamente angustiante por si só. As paredes parecem comprimir-se ao seu redor, e cada pequeno movimento transmite a sensação de empurrá-lo ainda mais para dentro daquele espaço sufocante. O pânico surge no instante em que você entende o quão limitado é o espaço para se mover. E a cada tentativa frustrada de escapar, o medo cresce. Mas, como se o aperto extremo não bastasse para acelerar o coração, Bob ainda precisava enfrentar algo ainda mais apavorante. A água corrente. A água transforma qualquer exploração subterrânea em algo 10 vezes mais perigoso. Em uma caverna seca, mesmo estando preso, ainda existe tempo para pensar e planejar alguma saída. Mas quando a água começa a subir, tudo muda de desconforto para risco imediato de vida. A impressão da água avançando ao redor, dentro de um ambiente já claustrofóbico, é assustadora em todos os sentidos. O perigo real, porém, é que existem apenas poucos minutos antes de o afogamento se tornar uma ameaça concreta. Bob entendia isso perfeitamente. Ele tentou absolutamente tudo para se soltar, mas a água preenchia rapidamente seu macacão, tornando ainda mais difícil atravessar aquele ponto. Quando tudo parecia sem solução, um dos exploradores teve uma ideia que acabaria salvando Bob. Em vez de empurrá-lo adiante, os membros posicionados atrás decidiram puxá-lo de volta, e surpreendentemente, funcionou plenamente. Bob enfim estava livre, mas novos problemas surgiram logo depois. Ele contou depois, em um comentário, que ele e os 2 colegas que o resgataram ainda precisaram rastejar por mais 3 horas até deixarem a caverna por uma saída alternativa naquele difícil trecho escuro. Esse episódio acabou marcando profundamente Bob, a ponto de ele nem conseguir ver o vídeo sem ansiedade alguma. Segundo o que pude encontrar, ele diminuiu muito suas explorações e passou a se dedicar a um hobby bem mais seguro: o ciclismo no tempo livre. Pausa rápida. Se você está curtindo esse conteúdo e ainda não é inscrito, dá uma força para o canal. Estamos muito perto de alcançar a marca de 100 mil inscritos. E você pode fazer parte dessa conquista. É só clicar no botão de inscrever-se aí embaixo e ativar o sininho. Assim você não perde nada e ainda ajuda o canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Feito isso, vamos voltar ao vídeo. Cave Chronicles é um criador de conteúdo conhecido por explorar cavernas em diferentes regiões da América do Norte. Neste vídeo específico, ele está acompanhado por alguns amigos, preparados para iniciar mais uma exploração. Logo nos primeiros minutos, o grupo comenta que a área está sob alerta de tornado e enchentes. Mesmo assim, isso não os faz desistir. Eles decidem continuar. Porém, assim que entram na caverna, os primeiros indícios de que algo não estava normal já começam a aparecer. So yeah, guys, we got the glow sticks going on. Brave in a cave. Gator Crew! Yeah, Gator Crew! Next time we bring Hey, the what's gator. up? By the way, I charge for the usage of my license. She's in the water. Well, guess what Dave's gonna do? Oh, there's a bat! Oh, cool. That's cool. Oh yeah. Hey, Buggy! This is drop. There's the bat again. 8. Hell yeah. Woohoo! Here I come! Yeah! That's our next rigging point. We're going all the way down this little canyon. I'm actually kind of warm. That'll change. I envy people that are warm. I gotta fix the rope, Bill. Oh, the bat's back! The bat attack. Whoa! I've been to the top. Oh, I'm in the waterfall. Woo! Oh, God. Oh, I'm cold now. That's some cold water. Woo! Oh. Okay, I made it. So,
You said there's normally no water down here? Enquanto fazem a descida de rapel, é possível ver claramente a água começando a entrar na caverna. Em condições normais, aquele lugar permanece totalmente seco. Mesmo assim, o grupo continua animado, rindo, fazendo piadas, como se fosse apenas mais uma exploração comum. Porém, à medida que seguem adiante, o clima descontraído começa a desaparecer pouco a pouco. It's loud in here. Got some rapids. Dang. It is raging down there. Check out the ceiling. Look at this. It's gorgeous. Oh. There's a note. Hit number 5. Plunge pool to 90-footer. Oh, snap. You ready for this? O volume de água só aumenta. Em dado momento, enquanto descem outra parte da caverna, o fluxo fica tão intenso que parece até uma pequena cachoeira se formando ali dentro. Mesmo assim, eles decidem prosseguir. I'm so cold, man. I regret not wearing the wetsuit. Yeah, well, I'm wearing a wetsuit, I'm still cold. This section's gonna suck. Yeah. It's really gonna suck. Uh-oh. Oh my gosh, that is low. We're going through that? Oh, we made it! There's so little airspace. I know. Oh my god. This is insane. Oh my god. Are you okay? I'm so cold, my hands like barely work. Okay, apparently I wasn't recording, but I just made it down. And I see them over there, so let's just see what's going on. All my batteries and everything got stowed. Oh. My dry box leaked completely. Oh, you're shivering. You have so many more layers. I know you told me. Oh no, more water. I know. So is this the part that sumps out sometimes? I don't know. Maybe. Oh, that's deep. That's really deep. I see the next drop. Yep, you're sitting there. Dang, okay, it's not that far. Yeah, it's a quick little drop. There's like a whole lake down there. Yes, there is. Is it deep, the lake? Today, probably. Ah, cannonball. Not that deep. Often gets to do. Yeah. Now, if you're climbing out here, I don't know if we'll see it today. Here I go. Nesse ponto, a água gelada já cai diretamente sobre eles, e a situação começa a se tornar arriscada.
É então que o grupo finalmente decide interromper a exploração e correr de volta para a saída o mais rápido que conseguem. It does feel like we've been crawling over an hour, though. I see the exit! Yeah! The outside! We made it! Woo! Yes! Oh, it's raining! Oh, yes! It is raining out here. Woo! It's been really bad. I know. But yeah. Get the storm out. When we went into the cave, this river was not even here. It was completely dry down here. We popped out in the front yard where we parked. Okay, man, you made it. Dude, it was sick. It was so sick. Right? I think this is like in my top 3 favorite caves. Here's an update. It's about 30 minutes later. We were just all getting changed and packing up ready to go. And the water level has quadrupled. We almost died. That is insane. No fim, eles conseguiram sair. Mas antes de ir embora, pararam para mostrar o quanto o nível da água havia subido, enquanto estavam lá dentro. E como ele admite no final do vídeo, eles realmente poderiam ter morrido ali. Este continua sendo um dos clipes de exploração de cavernas mais assustadores que já vi. Em 7 de setembro de 2024, o canal Action Adventure Twins publicou um vídeo explorando uma caverna enigmática, descoberta por alguém em sua própria propriedade. Esse é o mesmo canal que você ainda vai ver mais adiante, neste vídeo, quando os 2 irmãos se separaram durante a exploração da caverna Mike e quase perderam a vida. Desde então, eles aprenderam com aquela experiência e decidiram abordar essa nova caverna com bem mais cuidado. Mas, com uma entrada tão arriscada como essa, mesmo a maior cautela poderia não ser suficiente. Alright, so the guy dropped us off halfway up the hill, and he doesn't know anybody who's been down this thing, but we are at the cave. He says he threw a rope down it with a rock and it was 200 feet deep before it stopped. So we got this stick here. We're gonna see if our rope reaches. It's still... Oh! You were right, it kept going. Isso por si só já seria o bastante para assustar a maioria das pessoas, como destacou um comentário. Esse canal me deu um novo medo de caminhar no mato. Só de pensar que você pode escorregar e cair num buraco desses é insano. Agora, sempre que vou a algum lugar, imagino quantos vãos enormes existem logo sob meus pés, e nos quais eu poderia despencar a qualquer instante. Ainda assim, isso não deteve Edward e James. Eles logo fixaram a corda em uma árvore próxima e começaram a descer pela caverna íngreme. O que encontraram ali dentro era verdadeiramente impressionante. Aquele pequeno buraco revelava um vasto abismo escuro profundo. Oh, wow. Yeah. This is a big one, man. Porém, antes que conseguissem realmente admirar a beleza da caverna, a situação assumiu um tom inesperadamente sombrio, quando, segundos após entrarem, os 2 se depararam com algo realmente perturbador espalhado ali. That's comforting. Human bones, huh? Look how big they are. Dude, look behind you. There's like a little shrine of them. There's like, oh, that's a cranium. Dude, is that a human? Nah, I don't know. It's awfully round. Yeah, that looks human, man. That doesn't necessarily make, I don't know. I'm not a bone expert. A partir desse ponto, eles seguiram avançando pela caverna, que se tornava mais ampla conforme continuavam a descer. Também acabaram encontrando antigos equipamentos de espeleologia, como cordas e cintos, ainda fixados às paredes, um detalhe que reforçava o enigma envolvendo os ossos vistos antes. Se realmente fossem de alguém, como imaginavam, era possível que tivessem pertencido a um explorador anterior. Talvez alguém que sofreu um acidente e não conseguiu retornar. Na descida, localizaram ossos espalhados perto da entrada. Provavelmente vestígios de pessoas que caíram naquele buraco, aparentemente simples. No entanto, os ossos encontrados mais para dentro estavam longe demais da entrada para terem pertencido a alguém que simplesmente caiu ali. Também era possível que esses restos
pertencessem à vítima de um assassino perturbado. Alguém que poderia ter tirado a vida da pessoa dentro da caverna, ou talvez jogado o corpo no buraco e depois arrastado-o mais para dentro. Algumas pessoas, porém, não se convenceram e acusaram os irmãos de terem forjado tudo, especialmente porque a maneira como Edward e James lidaram com alguns desses restos pareceu casual demais, embora não seja raro youtubers falsificarem descobertas para conseguir um vídeo viral. Esse não foi o caso. O vídeo acabou recebendo diversos comentários de profissionais afirmando que aqueles restos realmente eram humanos, incluindo um que dizia: "Minha namorada e eu estamos assistindo do Canadá. Somos paramédicos. Sem dúvida, isso é um fêmur humano e um crânio humano." Esse tipo de confirmação levantou uma questão ainda mais importante. Há quanto tempo a pessoa a quem aqueles ossos pertenciam tinha falecido? Se alguém tivesse desaparecido naquela caverna nas últimas décadas, a descoberta poderia até contribuir para esclarecer um caso pendente. O canal Chilling Scare entrou em contato com os Action Adventure Twins para saber o que eles tinham a comentar e se haviam registrado algum boletim de ocorrência. A resposta deles foi: "Entramos em contato com as autoridades a respeito dos ossos. Foi confirmado que eram humanos e, ao que tudo indica, pertenciam a um indígena norte-americano que ou escorregou e caiu na caverna ou foi colocado ali após a morte. E tinham aproximadamente 2.000 anos. Com isso, descartou-se a possibilidade de que aqueles restos fossem de alguém de época recente. Ainda assim, a situação da pessoa que acabou isolada naquela caverna 2 milênios atrás é algo difícil de ignorar. É provável que tenha caído, sobrevivido ao impacto inicial e, sem encontrar uma saída, acabou morrendo de inanição enquanto tentava se orientar no escuro. E você, o que pensa sobre esse caso? Em 28 de outubro de 2004, o piloto de avião e mergulhador australiano de 50 anos, David John Shaw, estabeleceu o recorde mundial do mergulho mais profundo já concluído com sucesso. Ele alcançou a marca ao descer até 270 metros no Bushman's Hole, considerada uma das cavernas de água doce mais profundas do planeta. O objetivo daquela descida era apenas superar o recorde anterior. Porém, ao chegar ao ponto mais baixo, algo inesperado o fez interromper tudo imediatamente. Shaw encontrou o corpo de Deon Dreyer, um mergulhador de 20 anos que havia perdido a vida naquela mesma caverna uma década antes. Como o corpo humano tende a afundar depois de certa profundidade, os restos de Deon nunca retornaram à superfície. Devido ao nível extremo de risco envolvido nesse tipo de mergulho, qualquer tentativa de recuperar o corpo havia sido descartada na época da morte de Deon. Uma placa com o nome dele havia sido colocada próxima ao ponto de entrada do Bushman's Hole. E foi graças a isso que Dave percebeu imediatamente o que estava diante de si. Após observar o corpo por alguns instantes, Dave se aproximou e tentou iniciar a recuperação. Mas, depois de tantos anos submersos, os cilindros de Deon estavam totalmente presos à lama no fundo. Mais importante ainda, Dave já tinha passado tempo demais naquela profundidade. Ficar mais alguns segundos poderia ser fatal. Então, ele decidiu prender uma linha ao corpo de Deon e retornar à superfície com essa nova informação. Wasn't very steep, and when I saw the body over on to my left, I thought, oh, that's the end of going deep. So just tied my line to it, and by then I was, well, we won't discuss that. So I just left my line. A notícia de que o corpo de Deon havia sido localizado se espalhou rapidamente, levando Dave a conversar com os pais do jovem e a assumir o compromisso de recuperá-lo. Após meses de organização e estudo, o novo mergulho foi marcado para 8 de janeiro de 2005. Infelizmente, a tentativa dedicada de Dave de dar um desfecho à família de Deon resultou em uma tragédia muito maior do que qualquer pessoa imaginava. O mergulho em cavernas submersas, conhecido como cave diving, é consideravelmente mais arriscado do que a exploração terrestre tradicional. Nele, os mergulhadores precisam manter controle constante do suprimento de ar, evitar formações rochosas cortantes, navegar em um ambiente muito mais escuro, onde mesmo lanternas fortes têm alcance limitado, e garantir que não se desorientem. Somando tudo isso à enorme pressão exercida por 270 metros de água acima,
o desafio se torna quase insuperável, algo que pouquíssimos mergulhadores no mundo são capazes de suportar. Por esse motivo, cada detalhe precisava estar impecável para que a operação planejada por Dave funcionasse. Ele organizou tudo, com mergulhadores da polícia, equipes militares e profissionais médicos, para que cada etapa fosse executada com precisão. O cronograma do mergulho foi definido segundo a segundo. De acordo com o plano, Dave usaria a linha já presa anteriormente para alcançar o corpo de Deon. Libertaria o corpo da lama, o colocaria em um saco próprio para transporte e então iniciaria sua subida, que duraria cerca de 12 horas para evitar a síndrome de descompressão. Como não poderia segurar o corpo o tempo inteiro, Dave o entregaria ao amigo de longa data, Don Shirley, a 220 metros de profundidade. Don, então, repassaria o corpo aos mergulhadores de apoio, distribuídos em diferentes profundidades, e permaneceria monitorando Dave para garantir que estivesse bem. Nada ocorreu como planejado. 1h30 depois do início da descida, a equipe na superfície recebeu um alerta dos mergulhadores de apoio, dizendo que não havia sinal de Dave ou Don logo. Em seguida, outra mensagem surgiu, desta vez enviada por Don, informando que conseguia ver Dave à distância e que ele não apresentava movimento algum. Enquanto a mensagem era enviada para a superfície, Don tentou alcançar Dave. Ele ultrapassou seu limite de profundidade, o que fez o controlador do rebreather falhar e implodir, levando-o a sofrer envenenamento por oxigênio e a vomitar a 220 metros. Por sorte, conseguiu segurar a linha e foi puxado para cima ainda vivo. Dave, porém, não resistiu. Quando as equipes de resgate finalmente retiraram seu corpo, perceberam algo impressionante. O corpo de Deon estava preso à mesma linha usada para a recuperação. Depois do resgate, os investigadores examinaram as imagens gravadas pela câmera resistente à água presa ao capacete de Dave. A filmagem original não foi encontrada. A única versão existente é narrada por Don, o amigo que quase perdeu a vida tentando ajudar. As gravações mostram Dave seguindo a linha em direção ao corpo de Deon e tentando colocá-lo no saco. Foi nesse momento que tudo começou a se complicar. O corpo de Deon estava solto da lama e se deslocava de forma imprevisível por causa da flutuabilidade. Dave tentou seguir com a missão, mesmo assim, mas acabou preso nas próprias linhas. This line is just getting everywhere because this body is floating. It's not stuck. Everything's moving. Right. Light gets caught on the line there. Move it out of the way. Still got a nice bright light. Todo aquele esforço acabou fazendo com que ele deixasse de observar seus instrumentos, o que levou Dave a experimentar os efeitos da narcose por nitrogênio, cujos sintomas incluem julgamento comprometido, dificuldade de foco e perda da coordenação motora e neural. Em outras palavras, ele perdeu tudo o que era essencial para sobreviver naquela profundidade. Ele tentou cortar a linha em que havia ficado preso, mas a falta de coordenação tornou essa tarefa quase inviável. Lutando para permanecer desperto, a última imagem que viu foi o rosto imóvel de Deon olhando para ele através da máscara. Pouco depois, Dave faleceu. A única consequência positiva, se é que se pode chamar assim, é que a linha presa manteve Deon, permitindo que concluísse sua missão, embora isso tenha custado sua própria vida. Este relato surge do canal Action Adventure Twins, no YouTube, conduzido pelos irmãos James e Edward Aventureiros. Desde o começo de 2020, eles exploram redes de cavernas traiçoeiras e muito estreitas, registrando detalhes de suas incursões. Porém, em março de 2021, uma exploração acabou levando ambos assustadoramente para perto da morte. Eles exploraram a Patty John Cave, conhecida formação da Geórgia. Naquele período, eles já haviam percorrido várias áreas desse vasto e intrincado sistema de cavernas, chegando inclusive a encontrar uma queda d'água, oculta durante uma de suas explorações anteriores. Eles acreditavam estar preparados o bastante para encarar novamente os desafios daquele labirinto. Ainda assim, dessa vez, buscavam uma das áreas mais desafiadoras da caverna, acertadamente chamada pelos exploradores de o colapso nervoso. This one's tight. O começo da jornada transcorreu sem problemas. Os irmãos se apertaram por uma abertura estreita
e alcançaram a primeira câmara ampla da caverna. Porém, logo os corredores começaram a afunilar novamente, obrigando-os a avançar, rastejando por trechos cada vez mais sufocantes. Após aproximadamente 25 minutos nesse ritmo, eles encontraram seu primeiro grande desafio. Uma câmara enlameada com um poço fundo e estreito no centro, que precisava ser contornado com extremo cuidado pela borda. Depois de atravessarem esse ponto arriscado em segurança, finalmente chegaram à entrada do temido Nervous Breakdown. Para o desânimo dos dois, parte da área ao redor havia cedido, tornando muito mais difícil identificar um caminho estável. Fragmentos de rocha estavam espalhados por todo o local. Havia pequenas quedas próximas, e a escuridão total tomava conta de tudo. Após uma busca demorada, Edward acabou localizando uma abertura e decidiu descer, deixando seu irmão no nível superior como precaução, caso algo saísse errado. Ele não imaginava que aquela escolha se tornaria um dos maiores equívocos de sua vida. Ao avançar um pouco mais, Edward tentou chamar o irmão, mas não recebeu qualquer resposta. I found a rope. I don't hear James anymore. Uh-oh. De repente, ele se encontrou em um verdadeiro pesadelo, isolado em uma área desconhecida da caverna, sem qualquer meio de comunicação. No início, tentou controlar a respiração e seguiu em frente, ainda acreditando que poderia alcançar James em algum ponto adiante. Porém, após 30 minutos chamando e procurando sem sucesso, a gravidade da situação começou a surgir. Ele sabia que entrar em pânico só pioraria tudo. Ainda assim, a tensão começava a vencê-lo. Depois de várias tentativas inúteis de achar o irmão, Edward resolveu retornar, percebendo então o quanto isso seria difícil, naquele momento de desorientação. James! James! It's been like 30 minutes since I last saw him. I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him, and everything just looks the same. It's just a jumble maze. Cada direção parecia idêntica sob a fraca iluminação de sua lanterna de cabeça. Passagens estreitas e paredes ásperas de rocha não ofereciam qualquer ponto de referência, capaz de ajudá-lo a lembrar exatamente por onde havia seguido. A cada passo, a sensação de desespero crescia rapidamente, mais e mais a cada. Uma única escolha incorreta poderia deixá-lo preso em uma fenda estreita demais para escapar. Ou pior, fazê-lo despencar em uma abertura oculta. Mesmo sem ferimentos, seria fácil repetir o mesmo trajeto até a exaustão tomar conta. A gravação, que começou com empolgação quando ele entrou no Nervous Breakdown, poderia facilmente ter terminado como o triste registro de seus instantes finais. Após o que pareceu uma eternidade caminhando em círculos, Edward finalmente notou um detalhe familiar. Um pequeno pedaço de fita de marcação que havia observado antes ao descer. Seguindo essa pista, conseguiu afinal reencontrar o caminho de volta. James! Oh! You're over here? Oh! Dude. This place is a maze, man. Oh, hey, I see your light. Dude. I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. Depois do reencontro, os irmãos seguiram lado a lado pelo restante da exploração e, por fim, deixaram a caverna ilesos, sem qualquer ferimento sério. A experiência não os afastou do mundo subterrâneo. Eles seguem divulgando suas aventuras no YouTube. Porém, agora atuam com bem mais prudência e preparo. Isso é tudo por hoje. Eu sou o Alexandre e quero agradecer de coração por você estar aqui. Um agradecimento especial a todos os membros e inscritos que acompanham, comentam e apoiam o canal. Vocês são a alma disso tudo. Faço questão de ler e responder cada comentário, porque é graças a vocês que o canal continua vivo. Nos vemos no próximo vídeo.